Fala pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal, fim de ano, e a conversa é o mercado, né? Movimentação no mercado que não para, e o Palmeiras, é claro, sempre é um dos times que mexe muito nesse período aqui, tanto para venda como para compra, o Palmeiras está no mercado. Mas eu acho que nesse ano, para começar o mercado, o Palmeiras tem que liberar uma turma aí. O Palmeiras tem que liberar uma turma que não foi bem. O Palmeiras, em 2 anos, ganhou só um paulista. É muito pouco para quem investiu, tudo que investiu nesse ano, já falamos sobre isso. Mas a gente está olhando aqui umas oportunidades que chegam para o Palmeiras. E acho que o Palmeiras, primeiro, o Palmeiras tem que comprar melhor, né? O Palmeiras vende bem até alguns jogadores, né? Principalmente os jogadores da base. Mas o Palmeiras compra, meu Deus, é um desastre o Palmeiras no mercado comprando. O Palmeiras gasta muito e compra jogador meia boca ali, né? Nota 4, 5, máximo 6 e paga uma fortuna. Isso precisa mudar. Precisa mudar. Com o Andréas Pereira a coisa começou a mudar. Espero que daqui para frente esse seja o perfil de contratação do Palmeiras. Jogador que chega com experiência, vencedor, que pensa em seleção, que pensa em Copa do Mundo. Não um jogador que pensa em se reafirmar, se destacar, se valorizar. Não. Tem que se valorizar esses caras ganhando títulos que não vieram nesses 2 últimos anos. Né? E aí a gente acompanhando o mercado aqui, tem jogadores aí que despertaram interesse. Tem uns que foram bem, despertaram interesse, outros foram mal, né? Mesmo assim tem mercado e a oportunidade para mandar andar. Manda andar logo. Então é o seguinte, eu estava pensando aqui, né? E a gente sempre traz aqui, troca uma ideia com vocês que fazem parte do canal. Aliás, muito obrigado a todos vocês que já estão inscritos aqui. Se você ainda não está, se inscreva, nos ajude a continuar crescendo, que a gente vem numa crescente sensacional. Estou muito feliz aí com tudo que tem acontecido, mas a gente retribui também, hein? Aqui você tem participações importantes, tem promoções importantes, a gente abre espaço para vocês e a gente, esse ano, mandou um inscrito aí para o Mundial. Tem camarote do Palmeiras, que a cada rodada que o Palmeiras joga em casa, a M7 coloca você lá dentro do camarote. Então a gente também retribui isso tudo que vocês fazem pela gente, tá? Mas vamos continuar falando do mercado. A questão é a seguinte: tem time interessado, já não é de agora, né? O Flaco Lopes está sempre aí tendo o nome citado, o River já demonstrou interesse várias vezes, e esse ano também o Flaco chegou à seleção argentina, está valorizado. E quer saber? Eu acho que é momento de liberar o Flaco. Se a gente olhar as últimas 3 temporadas, que são as 3 temporadas que ele chegou no Palmeiras, né? Hoje o Flaco tem 25 anos. O Flaco tem 25, chegou com 22. Aquela história, o Abel é novo ainda, vai demorar e tal. E o Flaco fez 2 temporadas muito ruins. As 2 primeiras muito ruins. Esse ano a coisa melhorou um pouco. Melhorou? É, razoável. Melhorou bem. Melhorou bem. Teve na seleção, foi convocado, foi chamado, chegou a ser jogador importante do Palmeiras. Para mim, chegou a ser um dos melhores jogadores do Palmeiras em algumas partidas. O problema do Flaco Lopes é esse. Ele não é um jogador constante, ele não é um jogador que mantém um nível alto, ele é um jogador que oscila demais. E, infelizmente, em momentos importantes oscilou. Em momentos importantes, o Flaco oscilou e prejudicou o time na reta final, porque o Palmeiras estava contando com ele. Aliás, o Abel deu uma função nova, diferente para ele no Palmeiras, e ele respondeu bem por um período, mas é um jogador que, né, não consegue manter. Então eu acho que está valorizado e o Palmeiras precisa de um meia, que joga ali onde estava jogando o Flaco. Porque o Abel, em determinados momentos, colocou o Alan para o lado, Felipe Anderson do outro, é outro também que pode. Né? Já, muito obrigado, até logo. O Felipe Anderson também tem que estar nessa barca aí, nessa van que vai sair. É uma van, né? Essa van que vai, essa barca aí, pode ir também, Felipe Anderson. 2 anos já, não consegue manter um nível. E até diferente do Flaco, até pior que o Flaco, Felipe, né? Mas o Flaco conseguiu um certo destaque, mas eu acho que o Palmeiras precisa de um jogador efetivo nesse meio de campo. Precisa de um jogador meia. O Flaco até fez ali, em alguns momentos, essa meia, o segundo atacante, veio para armar o time, até conseguiu em alguns momentos, mas no momento de decisão, no momento de afunilar a competição, tanto da Libertadores quanto do Brasileiro, não foi bem. Não foi bem. Então, para mim, o Palmeiras tem que aproveitar essa valorização, vender um cara valorizado. O Flaco, o Palmeiras pagou 7 milhões de dólares. Se for para o mercado hoje, é 20, 25. Eu acho que acaba vendendo o Flaco, né? E você tem que ir atrás de um meia. Qual meia? Tá difícil. Tá difícil, mas você vendendo um jogador como o Flaco, que está valorizado, você pode ir para o mercado. Vai atrás do Matheus Pereira, destaque do brasileiro aí na meia do Cruzeiro, bom jogador, jogador que já demonstrou que não tem medo de jogo grande, de enfrentar adversário no campo deles com torcida pressionando,
jogador com personalidade. Então é desse tipo de jogador que o Palmeiras está precisando. Não dá mais para... Todo respeito, o Maurício, em alguns momentos é importante, mas é um jogador para compor elenco. O Maurício não dá para ser o titular do Palmeiras, também é outro jogador que oscila. E não é o cara que vai resolver. Vai ser um cara bom para compor elenco. Pode até continuar no Palmeiras, mas não é o cara que resolve, não é o cara que decide. O Veiga passou uma temporada toda com o Abel insistindo. Põe o Veiga, tira o Veiga, põe o Veiga. De repente o Veiga joga contra a LDU, né? Depois já não joga mais. Então não dá para ficar... O Palmeiras, que é um time de ponta de tabela, brigando principalmente com o maior rival aqui sul-americano, que é o Flamengo, com jogadores que realmente já não dão mais resposta. Então vai atrás do Matheus Pereira, vai tirar o Almada lá da Europa, do Atlético, vai atrás de jogadores que sabem que vão resolver. É isso que o Palmeiras precisa fazer nessa temporada. Aí o Flá, um jogador que legal, teve seus momentos, teve momentos ruins também. Esse ano teve até alguns lampejos, mas para mim não dá para continuar também. Eu acho que o Tigrinho, que despertou o interesse também. Aí o Tigrinho, sim, tem que continuar, tem que ter um centroavante, é o Tigrinho, mas precisa de um meia bom atrás dele ali. Um meia de qualidade para jogar com ele. Né? Palmeiras, o Abel encontrou o Alan, um menino que está valorizado, que vai bem ali pelo lado direito. Precisa achar alguém pelo lado esquerdo. Precisa achar alguém. E olha, Flamengo está abrindo mão do Michael, né? Eu ia falar Michael é o nosso zagueiro. Michael é um outro jogador que cabe bem, joga ali pelo lado esquerdo. E o Flamengo está abrindo mão. Esse cara seria titular no Palmeiras. Ia terceiro reserva no Flamengo. Olha a disparidade de elenco. Olha a disparidade de elenco. Vai botar quem? Sousa? O Sousa não seria quinto reserva no Flamengo. Aliás, o Flamengo nem contrataria Sousa, né? Nem contrataria. Mas se fosse para lá, ia ser quinto reserva. O Flamengo liberando Michael. E o Palmeiras apostando em Sousa. Não dá. Não dá. Tem que ser mais contundente. Deu certo, deu, não deu, tchau. Traz outro. E não dá para errar tanto também, né? Então não dá para errar. Tem que... Sousa não dá, Facundo não dá, Felipe Anderson não dá. O Flávio, que teve um momento bom, deixa ele ir agora valorizado para trazer um jogador que caia bem nesse elenco, que precisa de sangue novo, precisa de jogador com vontade de ser campeão. Eu não vejo isso nesse grupo que foi montado. Os caras, já falei aqui, ó, tanto faz se ganhar ou se perdeu. Eu fiz muito campeonato paulista, estava do lado do campo ali, vi os caras saindo depois de jogos ruins, depois de derrota, os caras não estão nem aí. Então, né, é uma decepção tão grande para quem viveu esse ambiente e queria ganhar, queria brigar, ver os caras assim, ó, não tá nem aí. Então o Palmeiras tem que buscar jogadores que querem vencer, que são vencedores. Não dá para ficar com um jogador que tanto faz. Se ganhar ou se perder, tanto faz. Depois vai para a data FIFA, ser reserva lá da seleção, e para eles está tudo certo também. E tem mais um, hein? Bruno Rodrigues é outro que precisa, ó. Eu estava vendo aí que o Cruzeiro quer de volta, que o Internacional quer de volta, quer contratar. Então é outra oportunidade que o Palmeiras tem. Aí fez a bobagem de jogar, ficou mais de 400 dias aí parado, e o Palmeiras pagou 25 milhões por esse jogador, que em 11 jogos nessa temporada, depois de todas as lesões, fez 2 gols. E aí foi jogar o jogo de fim de ano lá. Então é um jogador também que não tem compromisso. E quando o Palmeiras precisou dele na data FIFA, mostrou que é um jogador comum, que não vai resolver nada também. Então aproveita, recupera esse dinheiro investido, pelo menos isso, né? Pelo menos esse dinheiro investido, recupera e vai atrás de outro. A gente precisa de um bom reserva aí para o Tigrinho, que realmente o Palmeiras não tem. O Luiz também já mostrou que não dá, não é o cara. Então vai atrás de um jogador para ser reserva do Tigrinho. Tem muito jogador mediano nesse elenco. Muito jogador mediano e caro, hein? O Palmeiras paga caro desses caras que não resolvem nada. Vai ver, o Sousa vai assistir o campeonato de novo do banco, custando 80 milhões de reais. O Facundo vai continuar assistindo o campeonato do banco de reserva, custando 70 milhões de reais. E entra, não resolve nada, manda embora. Manda embora, traz jogador que quer ganhar, jogador que quer vencer. E não adianta a Leila falar depois que ela não vai ser campeã da Libertadores com um time que não dá um chute no gol. Não dá um chute no gol porque o elenco do Palmeiras é esse aí. Entra Sousa, entra Facundo, não resolve nada, não dá um chute no gol. Aliás, o Abel, na final, não poderia ter tirado o Ala, né? Mas isso é coisa que a gente vai continuar falando mais para frente, tá bom? Então o Palmeiras precisa de sangue novo, de jogador que queira vencer, que queira ser campeão, que está faltando nesse elenco de hoje. Tá aí, né, minha família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Palmeiras e informações atualizadas com o Veloso para você ficar sempre atualizado nas últimas notícias do Verdão, né? Informações exclusivas e atualizadas para você sempre estar nas últimas informações do mercado da bola aí do Palmeiras. Combinado, rapaziada? Um grande abraço para você que acompanhou o nosso vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre estar recebendo vídeos e orientações do próximo vídeo do Verdão. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui.